No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunhou dele e exclamou, dizendo, Este é aquele de quem eu disse, do que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque era primeiro que eu. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Assim começa o testemunho de João. Aqui temos o Verbo, a luz, e o início da graça que ilumina todos os homens. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou, e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram, então, quem és? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? E ele respondeu, não. Então lhe disseram, quem és, para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? João respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os enviados eram fariseus. E lhe perguntaram, por que, então, batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, porque existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. João testemunhou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, o que buscais? E eles lhe disseram, Rabi, onde moras? Ele lhes respondeu, vinde e vede. Foram e viram onde ele estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão e lhe disse, achamos o Messias. E levou-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e encontrou Filipe, e lhe disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Filipe lhe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Deles não tem mais vinho. Jesus lhe respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serventes: Me enchei de água essas talhas. E eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Me tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, e não sabia de onde viera, chamou o noivo e disse-lhe: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esse foi o primeiro dos sinais de Jesus, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um azorrague de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas, dizendo aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui, ou não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus replicaram: Este templo foi edificado em 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus falará. Enquanto ele estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, ao verem os sinais que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre o homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: E como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judeia, e ali ele permaneceu com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e vinham as pessoas e eram batizadas. Pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. E foram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: E não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. O que tem a noiva é o noivo, ou mais o amigo do noivo, que está presente o ouve, muito se alegra com a voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto é sobre todos, o que é da terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos e testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, contudo, aceita o seu testemunho, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando o Senhor soube que os fariseus haviam ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Uma mulher de Samaria veio tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana lhe perguntou: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, ou mais aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ele lhe disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Bem disseste, e não tenho marido, pois 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: Mulher, acredita-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade.
A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ou vem, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse momento, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, mas ninguém lhe perguntou: o que perguntas? Ou por que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nesse meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém lhe trouxe de comer? Jesus lhes disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois estão brancos para a ceifa. Quem colhe já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Porque aqui se cumpre o ditado: um é o que semeia, e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhara: dele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram até ele, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ele permaneceu ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Após falar com a samaritana, Jesus trouxe luz aos samaritanos e abriu o entendimento para adorarem em espírito e verdade. Ele continuava a ensinar, curar e revelar a todos o dom da salvação. Depois dos 2 dias na cidade dos samaritanos, Jesus partiu para Galiléia. Ele mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Mas, ao chegar na Galiléia, os galileus o receberam, pois tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa, visto que eles também haviam ido à festa. Jesus foi novamente a Caná da Galiléia, onde transformará a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele foi ao seu encontro e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, de modo algum crereis. Mas o oficial insistiu: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele ainda descia, vieram ao seu encontro os seus servos, e lhe disseram que o menino vivia. Ele perguntou a que hora o seu filho melhorará. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai reconheceu que foi exatamente naquela hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, havia um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste lugar jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. Pois de tempos em tempos um anjo descia ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali entrasse, depois de agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ali estava um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que fora curado: é sábado, e não te é lícito carregar o teu leito. Ele respondeu: e aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: então, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era,
porque Jesus havia se retirado, por haver ali muita gente. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, ou não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que fora Jesus quem o curara. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vê o pai fazer, porque tudo o que ele faz, o filho também o faz semelhantemente. Pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Depois disso, Jesus atravessou para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava nos enfermos. Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas ele dizia isso para o provar, pois sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastariam, para que cada um receba um pouco. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandai que o povo se assente. Havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam assentados, e igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de fazê-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram ao mar e, entrando no barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar estava agitado, porque soprava forte vento. Tendo eles navegado cerca de 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e tiveram medo. Mas ele lhes disse: sou eu, ou não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar notou que lá havia apenas um barco e que Jesus não embarcara com seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor dera graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o selou. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus?
Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, em que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe: então, que sinal fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, em que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam contra ele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam eles: e não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: e desci do céu? Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve do Pai e aprende vem a mim. Ninguém viu o Pai, senão aquele que vem de Deus, e este o viu. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diante das palavras de Jesus sobre ser o pão vivo que desceu do céu, os judeus começaram a discutir entre si, perguntando: como pode este nos dar sua carne a comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, ou não é como o pão que os vossos pais comeram e morreram, quem comer deste pão viverá para sempre. Essas palavras foram ditas enquanto Jesus ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo em seu íntimo que seus discípulos murmuravam por causa disso, perguntou: e isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Mas há entre vós alguns que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: não vos escolhi eu, aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, sendo um dos 12, viria a traí-lo. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, evitando a Judeia, pois os judeus buscavam matá-lo. Aproximava-se, porém, a festa dos tabernáculos, e seus irmãos lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
Pois ninguém que busca ser conhecido faz coisa alguma em oculto, já que fazes estas coisas, mostra-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que suas obras são más. Subi vós à festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Quando, porém, seus irmãos subiram para a festa, então ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus, então, o procuravam na festa, dizendo: onde está ele? E havia uma grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns diziam: é bom. Outros diziam: e não, ele engana o povo. Contudo, ninguém falava abertamente dele, por medo dos judeus. Já pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como sabe este letras, sem nunca ter estudado? Jesus lhes respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Responderam as pessoas: tens demônio, quem procura matar-te? Jesus lhes disse: uma obra fiz, e todos vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, não que seja de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se um homem pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos indignais contra mim, porque no sábado curei um homem inteiro? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com reto juízo. Alguns de Jerusalém diziam: e não é este aquele a quem procuram matar? E eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente as autoridades que este é o Cristo? Contudo, sabemos de onde este é, mas, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, então, ensinando no templo, exclamou: vós me conheceis e sabeis de onde sou, contudo, não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou. Procuravam, então, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que este faz. Os fariseus ouviram a multidão murmurando estas coisas a seu respeito, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Jesus lhes disse: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, então, os judeus entre si: e para onde ele pretende ir, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Ele falava isso do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. A multidão, ao ouvir essas palavras sobre o Espírito e os rios de água viva, começou a se dividir. Alguns diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros declaravam: este é o Cristo. Mas alguns perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da descendência de Davi da cidade de Belém, onde Davi vivia? Assim, houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, enviados pelos fariseus para prender Jesus, voltaram sem ele e foram interrogados pelos principais sacerdotes e fariseus: e por que não o trouxestes? Responderam os guardas: e nunca homem algum falou como este homem. Os fariseus, então, responderam: e porventura fostes também enganados? Creu nele, por acaso, algum dos principais ou dos fariseus?
Mas esta multidão, que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, que era um dos fariseus e que antes havia ido ter com Jesus, lhes disse: porventura condena a nossa lei um homem antes de ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia não surge profeta. Ao amanhecer, Jesus voltou ao templo, e todo o povo vinha a ele. Assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, colocando-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, o que dizes? Eles diziam isso para tentá-lo, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando Jesus só com a mulher diante dele. Levantando-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: de ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: e nem eu te condeno, vai e não peques mais. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E, se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, testifica de mim. Eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Jesus respondeu: nem a mim conheceis, nem a meu Pai, se me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras Jesus proferiu no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E lhes disse: eu vou embora, e vós me buscareis, mas morrereis em vossos pecados, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: porventura se matará a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele continuou: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Jesus respondeu: sou aquilo que vos disse desde o princípio. Tenho muito a dizer e a julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Eles não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando dizia essas palavras, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como dizes tu, sereis livres. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes do vosso pai. Eles lhe disseram: nosso pai é Abraão. Jesus lhes respondeu: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que de Deus ouvi. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai.
Eles lhe disseram: nós não nascemos de prostituição, temos um só Pai, que é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus continuou ensinando sobre a verdade e a liberdade. Em um de seus discursos, ele disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus, então, responderam: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus, mas vós não o conheceis. Eu o conheço, e, se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ouviu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, então, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Seguindo seu caminho, Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e aplicou-o nos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Os vizinhos e os que o conheciam perguntavam: e não é este o que estava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, então, como seus olhos foram abertos, e ele contou o que Jesus fizera. Os fariseus, sabendo do milagre, interrogaram o homem, e alguns disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros perguntavam: e como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Perguntaram-lhe novamente: e que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e não ouvistes. Por que quereis ouvir outra vez? Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Eles, indignados, disseram: tu és discípulo dele, ou nós somos discípulos de Moisés. Respondeu o homem: ora, nisso é de admirar, vós não sabeis de onde ele é, e, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: e quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus, ouvindo isso, perguntaram-lhe: acaso somos nós também cegos?
Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: Nós vemos, logo, o vosso pecado permanece. Em outro momento, Jesus falou-lhe sobre seu papel como bom pastor: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, quando tira para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, ou antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus continuou: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também devo conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. Muitos diziam: Dele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros, porém, diziam: Essas palavras não são de quem tem demônio. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Durante a festa da dedicação, em Jerusalém, Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e perguntaram: Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, e não credes. As obras que faço em nome de meu Pai testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, novamente, em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai, por qual delas me apedrejais? Eles responderam: Não te apedrejamos por obra boa, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Jesus respondeu: Não está escrito na vossa lei, e eu disse: Vós sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: Tu blasfemas, porque eu disse: Sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim, e eu no Pai. Eles procuraram novamente prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cuja devoção a Jesus era conhecida, mandou dizer a ele: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus declarou: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas, ao ouvir sobre a enfermidade de Lázaro, permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Os discípulos, preocupados, disseram-lhe: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vais voltar para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas, se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, ficará bom. Então Jesus lhes explicou claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa, para que creiais, alegro-me por não ter estado lá. Mas vamos até ele.
Quando chegaram, Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Muitos dos judeus tinham vindo consolar Marta e Maria. Marta, ao saber que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus lhe disse: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus então lhe declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Creis isso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta foi chamar sua irmã Maria, que, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar e ver os judeus que a acompanhavam também chorando, comoveu-se profundamente, com grande emoção, perguntou: onde o pusestes? Eles disseram: Senhor, vem e vê. Então, Jesus chorou. Os judeus comentaram: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que Lázaro não morresse? Cheio de compaixão, Jesus chegou ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Jesus ordenou: tirai a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos enfaixados com faixas e o rosto envolto num lenço. Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. A partir daquele momento, muitos dos judeus que haviam vindo ver o que Jesus fez creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Naqueles dias, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. As multidões, ouvindo falar de suas obras e sinais, vieram ao seu encontro, trazendo ramos de palmeiras e clamando: Hosana! Bendito é o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Encontrando um jumentinho, Jesus montou nele, conforme estava escrito: não temas, ó filha de Sião, e eis que o teu rei vem, montado sobre um jumentinho. Seus discípulos não entenderam isso a princípio, mas depois, quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas sobre ele e de que lhe fizeram exatamente o que estava profetizado. Os fariseus, ao verem a recepção da multidão, disseram entre si: vede, nada conseguis, e eis que o mundo foi atrás dele. Entre os que subiram para adorar na festa estavam alguns gregos, que vieram a Filipe e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe e André levaram o pedido a Jesus, e ele respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, ou mais, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem odeia a sua vida neste mundo guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Em oração, Jesus declarou: agora a minha alma está angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome.
Então, veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu isso e disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe falará. Jesus explicou: esta voz não veio por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo, ou agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele dizia isso para indicar de que modo morreria. As pessoas então lhe perguntaram: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre, como podes tu dizer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco de tempo a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois de proferir essas palavras, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. E, apesar de ter realizado tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprisse a profecia de Isaías: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Na noite da Páscoa, sabendo Jesus que chegará a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariotes o propósito de trair Jesus. Sabendo Jesus que o Pai lhe entregará todas as coisas nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, levantou-se da ceia, tirou suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse: Senhor, tu lavas os meus pés. Jesus respondeu: o que eu faço agora, tu não compreendes, mas o entenderás depois. Pedro insistiu: jamais lavarás os meus pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, então, disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois está todo limpo, e vós estáis limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o trairia, e foi por isso que disse: e nem todos estáis limpos. Depois de lavar-lhes os pés, tomou suas vestes, reclinou-se à mesa novamente e disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus, profundamente comovido, declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos se entreolharam, perplexos, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo amado, estava reclinado ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez sinal para que perguntasse a quem ele se referia. Então, inclinando-se sobre o peito de Jesus, o discípulo perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E, molhando o pão, deu-o a Judas Iscariotes. Após receber o pedaço, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, faze-o depressa. Após a saída de Judas, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará sem demora. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis, e, como eu disse aos judeus, agora também vos digo a vós: e para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, e que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: e para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas seguir-me-ás depois. Pedro insistiu: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim?
Em verdade te digo que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Em seguida, Jesus começou a confortá-los e a ensinar-lhes sobre o caminho para o Pai, dizendo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe, então, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu: Mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E continuou: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Jesus também lhes prometeu o Espírito Santo, dizendo: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus continuou a ensinar sobre a paz e a união que teriam com ele, dizendo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para vós. Se me amasseis, teríeis exultado, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo vem, e ele nada tem em mim. Mas, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamo-nos daqui.